eu não me apresentei, né, para a equipe, acho que eu cheguei um pouquinho depois, mas eu sou fisioterapeuta, também já tenho alguns anos de formada, e trabalhei sempre na área da neurofuncional, também com crianças. A minha base começou com crianças e depois eu fiz a formação para adulto também, né? E também, como o Rafa colocou, a parte de tecnologia que a gente está se dedicando, pensando, entendendo um pouco mais o que a gente pode trazer para os, né, para os nossos atendimentos, né? Usar desses recursos, né, que estão em evidência também com comprovações importantes, né? A TDCS também que a gente usa para os nossos pacientes, e pensar na pesquisa, né? Em melhorar, em contribuir. Isso aí. Acho que é isso. Acho que o foco sempre da parte clínica, né, é estar atualizado. Acho que é uma das coisas mais importantes que a gente vê, que muitas vezes a gente faz um curso lá em 2010 e acha que as coisas continuam tudo iguais, né? E continuam replicando coisas mais antigas. Eu acho que é um processo dinâmico, constante, e o nosso foco sempre é estar atualizado, né? Em todos os conceitos. A gente utiliza estimulação elétrica transcraniana, o exoesqueleto, a gente usa muito vestes terapêuticas, já não usa mais como usava antigamente, a gente usa bem diferente, e eu acho que isso é o mais importante, sabe? Estar sempre ligado nas evidências e no que a gente pode proporcionar de melhor para o paciente. Tá? A ideia do trabalho da ESO com paciente de Parkinson é uma coisa bem nova, né? Pelo que a gente viu em pesquisa. Tem bastante coisa evidenciando para paciente de AVC, mas com absoluta certeza a gente vai ter bons resultados clínicos, norteadores, resultados clínicos norteadores para saber a melhor forma de atuar. E o protocolo que se utiliza para o uso, né, dessa luva robótica, ele é embasado nos protocolos que tem de TDCS. Né? Então, dali que veio, né, o protocolo que é uma terapeuta ocupacional aqui, a Aristela, né, está desenvolvendo em Sergipe, né, que é bem legal o trabalho dela. E eu acho que a gente pode começar, né? Só um porém, assim, que eu acho legal falar, tá? Quando a gente pensa em reabilitação, muitas vezes a gente fica muito preso no presente, né? E não consegue extrapolar a cabeça para pensar mais adiante, no futuro, né? O que vocês pensam de reabilitação no futuro é bem importante para que norteie os passos do presente, né? Quando eu fiz curso em 2015, eu acho, em Boston, eles já tinham um EG e já tinham um tablet que botavam nas costas para avaliar o paciente durante a função, durante a marcha, né? Isso era muito legal, só que era uma tecnologia bizarramente cara e muito difícil de se ter. Quando a gente começa a buscar recursos, vai vendo que hoje tem o espectro, aquele que a gente comprou, a tiarinha que mede para meditação, tem um que mede um padrão de onda para meditação, tem várias coisas que hoje são muito usuais, né, para todos. E eu acho que isso é legal da gente extrapolar nossa mente lá adiante para ir pensando aos pouquinhos nos recursos de hoje. Por que a gente fala isso? Eu vou extrapolar muito. Daqui a pouco, só com o EG, vocês vão conseguir conectar toda a casa, vão ligar a luz, ligar a TV, vão se comunicar, vão fazer muitas coisas diferentes com o padrão de onda. E isso, na verdade, acaba sendo um pouco libertador, né, da mente em relação ao corpo. Então, acho que são coisas legais de serem exploradas e bem
claro, evoluídas conforme a tecnologia, né? Rafa, Oi. Se tu puder, não sei como é que tu vai, né, tu vai seguir, mas se tu puder mostrar o EG certinho, porque a gente parte do princípio que as pessoas aqui, muitos não viram nada, assim, né? Então tem um conhecimento cru, tá, das coisas. Então, se vocês puderem mostrar bem, assim, como é que funciona, tá? Tá. Esse modelo de equipamento, ele tem 6 eletrodos ativos, né? A gente já foi colocando aqui a touca, não sei se vocês estão vendo, aqui, ó, 3 no hemisfério, né, no lado esquerdo, e 3 no direito, tá? Então, ele pega o motor, córtex motor, né, pega C3, C4, ele pega pré-motor, né, ele pega o frontal, né, C3, C4, e pega o somato sensorial também, né, 3 e 4 também. Aí tem, aqui na orelha do Rafa, tem uma referência, tá? Que esse vai trabalhar com esses, ele vai subtrair os sinais que vêm a mais. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Para filtrar, isso. Porque esse EG, ele vai amplificar o sinal. Deixa eu ver se eu não entro no meu e eu mostro aqui atrás. Trabalhar com eletromiografia e com EEG, a gente precisa de softwares que nos limpem ruído, que nos organizem para que deixe mais puro, na verdade, o sinal da região. Tá? E, na verdade, essa configuração aqui que eles montaram é justamente para isso. Para a gente focar mais em região somato, se a gente pensar no múnculo de Penfield, mais de membro superior, tá? Botou áudio. Mais em membro superior do lado esquerdo e do lado direito. Tá? O EG, então, na verdade, ele capta hertz. Né? A despolarização ela é feita em hertz. Como é que eu viro aqui? Como é que eu viro? Aqui. Né? Aqui. Eu vou mostrar aqui o aparelho. Aqui atrás. Ele está conectado aqui, ó. Oi? Aqui, ó. Só para mostrar ali o aparelho atrás. Deixa eu ver o teu áudio. E, na verdade, então, a função do EG é captar a frequência. Diminuiu o volume, acho que é isso que está dando. Três equipamentos ligados ao mesmo tempo é muita tecnologia para uma live, para uma reunião. E então o EG, na verdade, ele capta hertz. Quantas despolarizações aquela região tem por segundo. Tá? Se a gente for pensar lá em ondas mais lentas, quando o paciente ou quando vocês estão dormindo, vocês vão ter uma despolarização muito baixa, lá na faixa de 3,5 Hz, tá? Porque não há atividade, a não ser no córtex frontal, se estiverem sonhando, etc., dependendo do padrão de onda. Quando a gente acorda, a gente vai subir um pouco a frequência, tá? De 8 a 15. De 8 a 12. 8 a 12, 15, acordado. E mentalmente ativo, a gente chega até um 30 Hz de frequência, tá? De atividade. Então, isso é medido lá no EG. Tá? O EG vai nos mostrar o quanto ativo está aquela região embaixo do eletrodo. É importante lembrar que pega mais camada cortical, certo? O EG ele pega bem mais camada cortical do que subcortical. Tá? Que é o que está mostrando, Rafa, no computador aí, né? E é que está mostrando as 6 no linhas computador. Ali. Isso. Que aqui está aparecendo para nós as linhas de cada um dos eletrodos que tem na tua cabeça ali. Isso aí. Isso. E esse aqui é para fazer o teste da mordida, né? Então, ó, quando o Rafa morde, olha como tá ativo, né? São os ruídos, né? Atividade muscular que altera. Agora voltou.
Isso. Ou a piscada. Ou a piscada. Na verdade, o software ele acaba limpando os ruídos, né? E o interessante é que aqui o foco desse equipamento ele não é um foco em fazer um eletroencefalograma, tá? Não é o objetivo dele. Ele não vai medir traçado, não vai ver potencial epiléptico, não vai ver se está rítmico ou arrítmico o traçado. A ideia é que mensure de uma situação de relaxado até uma situação de mentalmente ativo e que essa diferença seja maior que 70%. Tá? E daí ele ativa a mão robótica. Tá? Então, de um estado de repouso até mentalmente ativo, que ele mensura a diferença. E quando estiver mentalmente ativo, tem que sustentar para que a luva robótica, então, possa funcionar. Mantendo durante 3 segundos. No mínimo. Manter aquela despolarização. Tá? A configuração, ou a forma de usar é com a touquinha, é gel de condução que coloca. Tá? Tem diferentes tamanhos de touquinha, para que fique bem organizado. E a mão robótica é uma, que se molda a diferentes tipos de mão. Tá? E ela é um tamanho único, né? Assim, tem mãos maiores que fica um pouco complicado, aí tu tem que trazer a luva um pouquinho mais para a extremidade, mão menor tu traz um pouco mais para o antebraço, então tem que ir ajustando, né? A gente não pode esquecer que quem vai usar vai ser um paciente com uma espasticidade, né? Alguma alteração neurológica, então a gente tem que fazer adaptações, a gente chama as gambiarras, às vezes a gente pega e bota uns... É um EVA para proteger. Para proteger, né? Porque com o movimento ele vai mudando a posição. Então, com o EVA ele fica justinho, daí não muda. Tá? Isso a gente aprendeu na prática. Sim, e dá para ambas as mãos. Não tem problema trocar para a mão direita, no caso. Tu só adapta ali o velcrim, tá? Isso aí. Não. Tá? Só no programa ali, quando a gente joga, né, os dados do paciente, a gente tem que definir qual o lado, né? O lado da dominância, o lado da lesão. Tem que deixar registrado ali. Tá. No programa. E a ideia daí, como a Tati disse, é fazer a ideia inicial deles, né? Foi baseada nos estudos da TDCS, né? Da estimulação elétrica, de 10 dias. Onde é feito, então, um dia só de avaliação, de membro superior, box and block, Fulmeyer, as avaliações que vocês já conhecem muito bem. Terpsintero. Tá? Mal. E no final dos 10 dias do protocolo se refaz para comparar. Tá? O antes e depois. Eu acho que só falar dos critérios de inclusão, né? Para se enquadrar, então, assim, tem que ter o minimento, né? Mínima pontuação de 18. O paciente não pode ter uma afasia severa. Precisa ter a visão preservada. Mas também isso tem um viés. Tem um viés. Não ter outra lesão neurológica, né? Ou algum distúrbio psiquiátrico também, ou alguma condição de saúde que não permita que ele realize, né? Na verdade, assim, o mais importante é a compreensão das tarefas. Que ele possa entender que ele tem que relaxar e que ele tem que imaginar o movimento. Ele tem que pensar naquele movimento e, de fato, que a gente tem o domínio dessa cognição. Paciente muito confuso, ele talvez tenha uma dificuldade maior e a gente daí acaba não tendo, talvez, uma resposta tão boa. Eu confesso que a gente não pegou nenhum paciente confuso. Não. Até então, a gente pegou paciente que fale pouco, mas não paciente confuso, que foi bem focado, bem centrado na tarefa.
E vocês falaram que ele tem que manter no mínimo 3 segundos a imagética pensando naquele movimento para que a luva se movimente. Isso. E ele tem que manter aquilo o tempo inteiro, senão a luva para. É isso? Não, são 10 dias, que nem o Rafa falou, né? Uma avaliação inicial, uma avaliação final. Como é que é uma sessão? Uma sessão, planejamento. 5 minutos de ajustes do aparelho, que às vezes, na realidade, dá mais do que 5 minutos, que a gente precisa botar luva, precisa botar a touca, né? Aí depois ele começa a interface cérebro-máquina em si, que é a luva robótica, né? Então, para isso, ela, assim, ó, quando a gente faz o uso da luva, a tarefa, assim, o exercício, ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é o relaxar, né? Que aí o paciente, ele tem que esvaziar a mente mesmo. É preciso isso para ter essa desincronização, né? Ele relaxar, que eu oriento, para mim funciona, pensar no escuro, assim que eu estou no escuro. Então, o meu traçado vai lá embaixo, eu consigo relaxar. É uma dica, né? Como guiar o paciente também. Aí, depois da fase de relaxamento, começa o bloco pensar. E aí, o pensar é imagética. Aí, ele precisa... E antes de começar, eu digo isso na avaliação, a gente precisa orientar, guiar o paciente, treiná-lo, ensinar ele essa imagética, de que forma que ele pode chegar a isso, né? Então, no bloco, tem o bloco pensar, que aí ele tem que só ficar mentalizando o movimento, né? Aí depois do bloco pensar, vem mover. Aí no bloco mover, a luva, ela mexe independente, no bloco mover, independente se ele conseguiu atingir esses 3 segundos pensando, mentalizando o movimento. No bloco mover, ela vai mexer. Mas, se durante o bloco pensar, ele atingir essa imagética, a luva já começa a movimentar no bloco pensar. Aí já começa a movimentar. Eu acho que talvez fique mais claro quando a gente mostrar aqui. A gente delimita esse pensar previamente, né? 5 exercícios que sejam coisas muito usuais do paciente. Abrir a geladeira, ligar a luz, coisas que ele faça ou que fazia há pouco tempo, tá? Mas que sejam coisas usuais. Escovar o dente com a mão, enfim. Teve um paciente que era motorista, a gente pensou dele botar a mão sobre a direção, imaginar que estava dirigindo, que é uma coisa muito usual e que foi muito reforçada durante a vida dele. Quanto mais isso acontecer, mais próximo da realidade dele, mais fácil dele conseguir imaginar aquele movimento. Então, na verdade, as 5 atividades são definidas com o paciente previamente na avaliação. Tá? Algumas coisas são comuns, né, gente? Sei lá, abrir uma geladeira, acho que todo mundo faz. Ou, enfim, ligar uma luz, né? Algumas coisas são comuns. Mas tem algumas coisas que são bem particulares de cada indivíduo. Então, assim, só vamos retomar. Essa uma sessão, né, tem os ajustes, a interface em si, que compreende os 3 blocos, né? São 10 exercícios. Então, assim, 10 vezes que ele vai... Então, relaxar, pensar, mover, intervalo de 30 segundos. De novo, relaxar, pensar, mover, intervalo de 30. Terminou esses 30 minutos, que isso vai durar 30 minutos, essa interface, começa a prática mental. E aí a gente vai fazer o reforço novamente, que ele vai ficar mentalizando sem a luva, essas 5 tarefas, esses 5 movimentos, ele vai ficar mentalizando. Que aí a gente pode orientar ele, né, através do vídeo, né, também mostrar para ele um vídeo do movimento, ou a gente pode
movimentar ele, orientar na tarefa também, né? Facilitar. E isso dura uns 10 minutos, né? Essa mentalização do movimento. Depois dessa etapa, tem a prática física. Aí ele vai fazer um movimento, vai executar um movimento durante 10 minutos. Então, isso é uma sessão que dura 60 minutos, mas na realidade dura um pouco mais. Assim, 60 minutos é assim, ó, não parando, só porque durante a parte da interface, o que acontece, assim, eu vou te dizer que eu fazendo, chegou uma hora que eu estava quase dormindo. Então, eu tive que parar e fazer um intervalo e tomar um café. Né? Então, a gente tem que ter esses ajustes, assim, ver se o paciente está conseguindo manter, a gente vê pelo traçado do gráfico também, para um pouco, respira, toma uma água. E uma coisa interessante que a gente está vendo, que é bem condizente com o mundo atual, é muito difícil relaxar. Está sempre todo mundo muito concentrado, focado, cheio de informação para tudo quanto é lado, né? E às vezes o relaxar é o mais difícil do que o pensar. A gente está mais treinado a pensar, a agir, a imaginar, a atuar, do que o propriamente esvazia tua mente. Como assim? Eu não consigo esvaziar minha mente. Né? Acho que as mulheres têm uma coisa que elas pensam muito, tem muito mais interconexões, né? E às vezes se torna um pouco mais difícil, talvez, do que o gênero masculino, de esvaziar a mente. A gente brinca que você sabe das brincadeiras, né? Mas o homem às vezes tem a caixinha do nada, né? A caixinha do nada é um momento. Funciona. É o momento que está relaxado, não está pensando em nada. Então a gente exercita mais a caixinha do nada do que as mulheres, tá? Então... E vocês vão ver que o Rafa ele tem uma imagética muito boa. A dele, o gráfico sobe assim, ele. Vamos tentar, porque já é esquerda, né? A outra vez foi a direita. Vamos ver se a esquerda vai ser tão boa. Só assim, aqui. Gente, se vocês puderem aproximar um pouquinho mais, que tá muito, não sei se, né, do pessoal, acho que tá meio longe, né? Vocês não acham que tem que aproximar um pouquinho mais? Seria bom ficar a câmera mais perto do Rafa. Mais perto, bem perto da mão, assim, se vocês puderem colocar assim, pertinho da mão. Deixa eu perguntar uma coisa, que eu não sei se eu perdi essa informação. Esse protocolo, né, de atendimento de 60 minutos, são 10 dias corridos ou, tipo, 5 dias, falha final de semana? Corridos. Mas, assim, corridos durante a semana, né? Sábado e domingo é o intervalo. Ah, tá. Tem intervalo. Tá? Assim, fica 2 semanas daí. Mas é o intervalo dessa parte da interface, porque tem os exercícios domiciliares que faz parte do protocolo também. Porque, assim, todos os dias, em casa, ele tem que fazer o paciente 10 dias... 10 repetições para prática mental e mais 10 minutos, 10 minutos de prática mental, mais 10 minutos de prática física. E no final de semana ele tem que fazer também. Entendi. E esse protocolo, ele tem... Essa pessoa que tu falou de Sergipe, ela publicou? Como é que tá isso? Não, ela não publicou ainda, ela tá ainda... Todos preliminares. Preliminares. E aí, na pesquisa, vai ser, né, de vocês, vai ser esse protocolo, o mesmo que vocês fazem, tipo, para os atendimentos? A princípio, sim. Uhum. Legal. Uma população diferente. Não voltado para o paciente de hemiplegia, né, do AVC, mas voltado para um paciente de Parkinson. Né? Sim. Legal. Uma coisa legal é que quando a gente pensa em movimento imagética, a gente sempre pede para o paciente trazer alguma coisa que represente ele. Se é um garfo, o garfo que ele usa em casa, se é... eu não tenho como pedir a geladeira, né? Mas se for um copinho para tomar café, que seja um copinho que ele usa, sabe? Para ter uma representação mais real possível do que for. Tá? Vamos mostrar um pouquinho? Vamos agora. Quais são os movimentos que a luva faz, Rafa? Ela faz a flexo-extensão.
Flexo, extensão de dedos. De dedos. Punho de dedos. não. Oi? Punho não, só dedos. Não. Assim, o punho ele vai um pouco, né? Assim, com movimento, mas assim, é flexo e extensão de dedos. E abdução, adução de dedos também. Acaba que faz também, né? Sim, né? Tá. Faz. O polegar, ele abre bem, né? Deixa eu ver, Rafa. Ó. Assim. O que eu faço aqui? Aí, tá. Agora deu para ver bem. Tá. Mas o legal, assim, que proporciona, na verdade, é como se fosse um neurofeedback, né? Da capacidade de que tu tá ativando a região que a gente quer para a reabilitação e a luva se mantém aquela ativação, a luva dá um neurofeedback no segmento que está sendo exigido. Então, mais do que só o movimento aqui, o que a gente vê muito com o paciente que tem alteração de tônus é que relaxa muito o tônus. Não pelo movimento, mas pela ativação de córtex motor especificamente, consegue adequar melhor para a função. Tá? Como se fosse um neuromodulador, né? Isso aí. Isso aí. Vamos para a parte prática, então. Foi selecionado. Deixa eu ver. Ali está mostrando. Está na outra tela. É verdade. Selecionado aqui, né? Treino. Então, aqui é o treinamento. Claro que, assim, ó, quando o paciente começa, a gente não vai direto nos exercícios. A gente vai fazer primeiro um treinamento para ele se acostumar com o aparelho, ele conhecer, entender o funcionamento. Agora precisa aumentar o... Eu não sei se não vai dar conflito de som. Mim, não. Não, por enquanto não. Não? Não? Não. Eu estou sentindo um pouquinho de eco aqui. Pouquinho tem. Mas acho que dá para entender, Rafa. Desligado ali não escuta, né? Assim melhora? Não, tá igual o eco. É que precisa a caixa, né? Para poder escutar o funcionamento. Só desligar o microfone de vocês do computador não funciona? Não, se desligar o microfone, diminuir o áudio. na verdade... Só o microfone. Deixa eu pensar. Porque eu preciso do áudio do computador. Mas, Rafa, mas aí muito desliga o microfone. Tá dando pouca microfonia? Pouco, para mim não tá atrapalhando, não sei vocês. Tá. Rafa, não, então tá, se dá para entender é só durante o exercício ali. Tu precisa ouvir o som do computador. Isso, sim. precisa. Mas desliga só o microfone na chamada. Entendeu? Tá, que aí eu acho que para. Deixa eu baixar aqui então. Pode desativar o microfone na chamada, lá no Meet. Acho que até já está desligado. Ele nem tem microfone aqui. É que quando eu falo aqui, o som sai lá e capta aqui de novo. E por isso que sai duas vezes. Mas se dá para entender assim um pouquinho, dá. Agora não sou eu que vou falar, vai ser o computador. Podemos ir, Rafa, acho que dá para entender. Então tá bom. Aqui o gráfico, né? Quando ele... Essa parte é uma parte de treinamento, que vai ser só relaxar e pensar. Quando o Rafa relaxar, ele desce aqui. E quando ele começar a pensar, aí vai subir. Vamos lá, dá um play.
Tá difícil de pensar com essa microfonia. Pera aí. Percebe-se. O que tu tá pensando, Rafa? Desculpa a pergunta. O que tu tá pensando? Tu relaxa e qual é o movimento que tu tá pensando? Quando eu relaxo, eu inclusive eu fecho os olhos, tá? Porque eu tento esvaziar. Literalmente entrar na caixinha do nada. Tá, e quando tu pensa, o que tu pensa? Quando eu penso no movimento, eu estou pensando... A minha mão esquerda não é a dominante, tá? Eu estou pensando em pegar um copinho de café, pegar ele e tomar. Tá. Tá? Vamos tentar de novo. Olha, teve uma ativação dos 2 hemisférios. Tá bem, hein, Rafa? Tentei. Não, Rafa foi muito bem. Olha, isso já é um baita de um exercício, pensando num paciente com Parkinson. Só isso aí já é um baita de uma capacidade de filtrar informações e de, a partir disso, conseguir fazer o movimento de maneira mais eficaz, sabe? Uhum. Bem legal. Na verdade, é difícil, e por isso que é interessante de ter um ambiente mais controlado, assim. Eu estou escutando a microfonia, eu estou escutando o ar-condicionado, eu estou escutando... E assim, ó, o relaxar tem que ser assim, ó, quietinho. Que às vezes é difícil. E esse é o treinamento, né? É para o paciente entender como funciona. Porque ali, quando tem os exercícios, que aí vai entrar o bloco mover. Que aí ele vai movimentar a luva. Vamos fazer um? Vamos. Posso? Pode. Vamos só pegar vamos desligar o ar um pouquinho. Espera que eu sei. Cadê o controle? No final, ele dá um gráfico, tá, de ativação por tarefa. Tarefa 1, a tarefa 2, desculpa, não é a tarefa, né? É por tarefa, né? São 10 vezes que tu faz todo o processo, né? E ele te dá, então, um gráfico. Do exercício 1 era o pegar o cafezinho, o exercício 2 é o abrir a porta da geladeira.
e tu tem como ver em qual dos exercícios ele teve o melhor desempenho. Tá? Isso a gente tem como ver. E é mensurado sempre pelo número de ativação durante a parte pensar. Isto é, quando eu penso no movimento, se eu conseguir manter a despolarização, eu posso ter 2, 3 ou 4 ativações num bloco de exercício, ou, sei lá, mais ativações. Tá? E isso é mensurado, no final dá um gráfico por exercício e por dia. Então, durante os 10 dias eu consigo acompanhar se ele teve mais ativações e ele foi melhor. Tá? O que nos dá um dado bem interessante. Né? Ou, às vezes, tem dias que ele não vai tão bem. Tá? Daí tu vai conversar com o paciente, vai ver que ele não dormiu bem, que estava muito cansado, e isso influencia diretamente na capacidade de concentração aqui. Tá? Aqui tem a quantidade de exercícios, que nem eu falei, são 10, ó. Eu vou reduzir, Rafa, vou deixar 3. Porque tem que fazer 30%, né? Para dar depois o resultado, né, para eles. Pode ser? Bora. Eu vou pegar o cafezinho, tá? Parei, vou continuar. Pode ir falando da parte do mover, ela vai não sozinho. Essa parte mover, ele vai sozinho. Independente do pensamento. Agora o Rafa pensou, ativou mais e começou no bloco pensar. Aqui tem a progressão do exercício e aqui a progressão da sessão. Regular. Muito bom. Muito bom isso. Agora o intervalo que é 30 segundos. Só vou dar uma pausa aqui, olha. Aqui ficou um pouco mais de ativação aqui. Lembrando, não sei se todos sabem do EG, né? Mas o EG, os números pares e ímpares, eles representam o hemisfério cortical, né? Os números pares, então, à direita, o número ímpar à esquerda. Né? Então, se for ver, houve uma ativação maior à direita, que é quem controla meu hemicorpo esquerdo ou minha mão esquerda, tá? Então, houve uma área de calor ali, mostra um mapinha de calor
uma maior ativação. Tá? E ali em cima tem a quantidade de ativações. Eu consegui ativar 8 vezes com pensar, manter e sustentar. Mas, Rafa, tu não faz o movimento de pegar o copinho. Não, é tudo na tua imagética motora. Tu não faz o movimento de pegar o copo mesmo, né? Não faço, mas eu vou te dizer que um pouquinho de movimento de mão, assim, a gente sempre faz, sabe, na imagética. Na prática... Um pouquinho tu vai fazer, assim, tipo, tô imaginando e tu mexe um pouquinho os dedinhos. E os pacientes fazem... Não, porque eu pensei que tu pegasse o copo, entendeu? Tu pegasse o copo e fizesse assim. Mas não, é tudo na imaginação mesmo. Tá. Depois, sem a luva e sem isso, daí é feito o treino físico. O movimento, entendi. Daí é o treino do movimento. Segmentação do movimento e o treino dele. Tá. Não. E aí essa segmentação do movimento, essa de pegar o copo, aí a gente vai orientando, flexiona o braço, mas a gente não precisa falar dessa forma, flexiona o ombro, não precisa falar dessa forma para o paciente, né? A gente fala, né, leva o braço à frente, dobra um pouco o cotovelo e vai colocando mais componentes. Ó, começou o outro bloco. Bom. Atingiu o limiar, manteve 3 segundos. Esse tu não conseguiu relaxar muito, tu não conseguiu ativar. Foi mais difícil. Eu tô pensando em ligar a luz agora, tá? Não. Conseguiu. Esse eu não ativei tanto. E também não, aí que a gente percebe se o paciente está conseguindo ou não, o gráfico está mostrando. Aí talvez seja o momento da pausa, né? E o momento depois de definir também as tarefas. Né? Que tarefa? O que tu pensou? Organiza com ele a forma de pensar o movimento, a forma de... Eu, de fato, eu não ligo a luz em nenhum lugar. Tá? Para mim é difícil, eu estava pensando onde é que eu vou ligar a luz. Assim. Não é uma coisa que eu tenho a memória de ligar a luz. Diferente de tomar café. Café, para mim, representa todo o meu dia. Eu tomo muito mais café do que ligo uma luz, né? Um interruptor de luz. Então, acho que isso aos pouquinhos a gente vai aprendendo. O que tem maior representação para o paciente é importante de ser
reforçado. Será que já tem resultado? Não, tem mais um. Eu Não dá pra botei fazer? 3 exercícios. Será que já não dá para fazer o resultado, não? Clica lá. Peraí. Olha, eu acredito que uma sessão de 60 minutos seja bem cansativo, né? É. Por isso que eu acho que o importante realmente é esse protocolo de ser todos os dias. Eu acho que realmente ele vai melhorando com o passar do tempo, mas acho que os primeiros dias ali deve ser punk, né? Sim. Tem um relatório geral ali, o primeiro. Aqui, vamos ver, tá, do primeiro. Relatório geral. O relatório geral, ele dá o gráfico já. Ali. Como foi o meu primeiro exercício, o valor de alcance de imagética motor ali no gráfico, e dá uma média, né, de imagética motora, uma pontuação dele ali. E depois dá o segundo exercício, eu não tive o mesmo desempenho que o primeiro. Então, se eu fizer 10 exercícios, eu tenho uma noção clara de como é que está o desempenho do paciente em relação à imagética dele. Né? E daí aparece o primeiro, o exercício 1, coloca ele para baixo. Aí. O exercício 1, que houve uma maior ativação, houve 8 ativações. No hemisfério direito. E o exercício 2, que teve um número menor de ativação, no mínimo. 2 ativações. Então, a capacidade de... O que é esse número, Rafa? 36,86, o que é a média? É uma média de imagética motora que o software que organiza. Tá? Eu posso ver certinho como é que ele é feito, esse número, como é que ele é calculado. Tá? Isso a gente tem como ver. Mas até então é um software que dá conforme a despolarização e o quanto ele mantém despolarizado durante a parte do pensar, ele infere que tu tem uma melhor capacidade de imagética. Então ele te dá uma pontuação maior. Tá? Mas eu posso ver certinho como é que é feito esse número aí. Que é legal de comparar cada sessão, cada atividade que ele fez por dia, né? Sim. Sim, e ele depois dá esse relatório, né? Também ao longo dos 10 dias, tem um gráfico, acho que a gente consegue ver, né? Dos outros pacientes? Vamos ver aqui. A gente tem que sair, né? Sim. Vamos ver aqui. Do Cláudio, pode ser. O Cláudio seleciona ele. Qual que é o teu? Não, pode fechar. Cláudio. Eu acho que é terapia. Clica aí. E o que é ali bem na direita, em cima, a configuração do exoesqueleto aí? Tava força 40%, o que é isso? Isso, ali embaixo acho que estão os dados, avaliação pós-intervenção. Mas é só avaliação, acho. Sim, aqui tu colocas, mas a gente não colocamos aqui. Tirar o áudio. Tira. Tirar o áudio. Tu perguntou aqui em cima, Duda. Aqui? Configuração do exoesqueleto. Eu tenho como aumentar a força dele. Ele fica um pouco mais rápido. Aí eu vou botar aqui. Isso seria 10% seria só um movimento pequeno com uma velocidade lenta, tá? Para pacientes, às vezes, com tônus mais aumentado, né? Isso aí. Aí tu vai ajustando para que fique confortável, né, para o paciente.
E aqui é para deixar um pouco mais... Subir um pouquinho mais, estender um pouquinho mais. Já Acho tá que no já tá máximo. demais, E no... Aqui, Ou flexionar um pouquinho mais. Tu vai ajustando a amplitude dele. A amplitude e a velocidade, tá? Dele. Legal. Tirou uma foto, Duda? Fiz vários vídeos, várias fotos. Assim, bonito? Claro. De toquinha, de Da tela, de Tico Teletubbies. com a luvinha. Pensando, relaxando, imaginando. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui não é o que eu quero. Programa para intervenção. Aqui que tinha que aparecer. Deixa eu ver se paciente. Tu tá no paciente? Sim. Vocês têm alguma pergunta, alguma necessidade, alguma coisa, curiosidade? Vocês estão usando apenas em nível de pesquisa ou em atendimento também? Atendimento. A gente está usando em atendimento com pacientes de AVC, Uhum. tá? Com hemiplegia. Isso E a já pesquisa é com Parkinson, isso? Isso aí. Tá. Mas daí é de Sergipe apenas. Oi? A pesquisa É Parkinson. junto com vocês. Ah, é com a gente? Ah, tá, eu não sabia. A pesquisa é junto com vocês, com a Katine, né? Vai ser o trabalho de doutorado da Kat, vai ser o trabalho de mestrado da Tati. Tá? Vão ser 2 trabalhos que vão sair dessa parceria aqui. E tem quanto tempo de uso que vocês estão usando em atendimentos? A gente começou o uso em julho Do ano passado. do ano passado. Uhum. Tá? Tivemos alguns pacientes. Aqui a gente tem, só para mostrar, a gente já teve alguns pacientes e alguns bons resultados. Tá? Aqui é o relatório final, por exemplo, de um protocolo, tá? Do primeiro atendimento ao último. Né? Como é que ele foi indo o desempenho dele, de uma pontuação de imagética motora. Tá? Aqui a gente tem a pontuação de cada sessão, sessão 1, sessão... Opa, é a primeira sessão e a última sessão aqui. Tá? Como é que foi a ativação dele. Vocês veem que durante os 10 exercícios, às vezes ele tem mais e às vezes ele tem menos ativação. Tá? O que nos interessa bastante são os resultados funcionais. Ai, perdi a bateria. Deu. Voltou. O celular mostrou que a minha bateria está fraca. Tá? Por exemplo, eu vou olhar aqui do outro paciente. Ó, tem sessões que ele tem um melhor desempenho e outras não tão bom desempenho. Qual que eu fiz agora? Esse. Tá. Esse foi o meu antes e depois. Tá? Nossa, bem aqui isso. Se não tanto. O legal é sempre comparar com funcionalidade, né? Eu acho que esse é o nosso foco em clínica. O paciente vem para cá pensando principalmente na melhora funcional dele. Tá? Então, claro, isso aqui é todo um recurso, mas ele que tem que estar aliado à resposta funcional. E geralmente essa resposta funcional daí a gente tem com os testes em específico. Tá? E, Rafa, além daqueles testes que a gente selecionou, aqueles instrumentos, a Kat encontrou também um instrumento bem voltado para avaliação cognitiva do paciente com Parkinson, assim. Kat, legal. Quer falar para o pessoal, assim, a respeito? Porque até quando a gente fez a apresentação da Kat, o pessoal questionou que a gente tinha falado sobre o MoCA, né? Se ele realmente ia ser tão sensível a ponto de identificar o que realmente a gente está trabalhando. E aí a Kat foi atrás de
né, de algum outro questionário mais sensível, que trabalhe atenção, que trabalhe memória, justamente que é o que a gente vai trabalhar muito, né? E a Kátia achou um instrumento de avaliação bem voltado, assim, bem legal. Não sei se a Kátia quer falar, Kátia. Sim, posso falar. Até tudo bem se eu compartilhar a tela com vocês para mostrar ele também? Claro, eu tenho que desfazer aqui a minha? Não Isso, sei. Sim, aham. Peraí. Eu tinha montado uma apresentação aqui, só para falar um pouco, então, da escala de avaliação cognitiva para a doença de Parkinson. A tradução dela e validação para indivíduos brasileiros aconteceu através de uma tese no ano passado, mas é um instrumento que já existe desde 2008, e ela é uma avaliação cognitiva global que acolhe os domínios cognitivos predominantemente comprometidos na doença de Parkinson. Aí é interessante que ela tem 9 itens, sendo que 7 deles vão envolver essa parte mais fronto-subcortical e 2 itens da parte cortical posterior. E aí, através... Aumenta um pouquinho, Kátia, a tela. Aumenta um pouquinho. Tá muito... Aí, agora sim. É que como eu vou mostrar ele, depois também vai aparecer quais as funções cognitivas, né? Mas, na verdade, é da atenção, né? Envolve a atenção sustentada, a memória operacional, evocação imediata e tardia, de memória verbal, fluência verbal alternada e também de ações, e o desenho do relógio espontâneo. Envolve também a nomeação de 20 figuras e a cópia do desenho do relógio. E através também de alguns estudos se verificou essa possibilidade também de diferenciação na doença de Parkinson de comprometimento cognitivo leve e também de demência, através do instrumento. E aí, então, a proposta, né, dessa validade para indivíduos brasileiros, através da tese no ano passado. E aí, no próprio estudo, né, então tem esses valores, né, de média, desvio padrão, para cada item, e também para pontuação total, e dependendo também da região, né, que se quer investigar, ou que as funções cognitivas estão mais relacionadas na doença de Parkinson. Aí eles conseguiram também estratificar por faixa escolar, né, escolaridade, e também por faixa etária, esse valor total da escala. E aqui é o que diferencia também, né, esse estudo entre os controles, quem tem algum demência ou comprometimento cognitivo leve na doença de Parkinson, também os valores de referência separados pelas funções cognitivas e também pela área cerebral ou do score total também do instrumento. Aí eu posso enviar também depois para vocês a tese e o instrumento também para vocês conhecerem. Ele parece extenso, assim, mas muitas coisas se repetem, até porque tem toda a instrução de como aplicar. Então, essa parte inicial, que envolve 3 tentativas, né, que vai envolver a parte de memória verbal, com evocação livre imediata, e aí que ele vai repetir por 3 vezes, né, a lista de palavras aqui. Aí depois vem a parte da nomeação por confronto visual. Então, tem que apenas nomear os 20 desenhos. E aí, para validade aqui, com os indivíduos brasileiros, também tem algumas possibilidades a se considerar, né, de cada imagem, né, porque às vezes, até dependendo do lugar, se fala, né, de forma diferente, então, às vezes, até uma adaptação até cultural. A parte da atenção sustentada, daí que tem toda a instrução aqui que envolve letras e números, né? Então, dizer quantas letras tem, quantos números, na verdade, quantas letras,
Aqui, quanto às letras, também com maior número, né, de quantidades também. Aí tem uma parte que fala também aqui nesse sequenciamento aqui, que envolve memória operacional. Então, tu vai dizer L2T, e aí a pessoa vai dizer primeiro o número e depois as letras. Um pouquinho aqui, travou aqui. Aí tem o do desenho do relógio de forma espontânea, então, né, o avaliador dá o comando para desenhar o relógio, né, e colocar o horário de 10 horas e 25 minutos. E aí depois ele vai copiar o desenho do relógio, porque cada um, né, acaba envolvendo uma parte diferente ali de estrutura cerebral de cada função cognitiva está envolvida. É a pontuação, né, tanto para o desenho do relógio quanto para a cópia do relógio. E aqui a memória verbal de evocação livre tardia vai resgatar aquelas palavras iniciais do teste. A influência verbal alternada, aqui envolve mais a parte de influência verbal fonética, desculpa, né, porque é com a letra S, envolvendo também semântica, né, porque vai intercalar com um tipo de vestimenta. E aqui, influência verbal relacionada a ações. Então, tem que falar um maior número de ações, né, nesse tempo de 1 minuto. E aí, no final, tem toda essa pontuação, né, bem estratificada, assim, de cada função cognitiva, e depois separada também, né, se é frontal subcortical ou cortical posterior, e o total também da pontuação. Achei interessante que eles têm também na página deles, aqui, que dá para colocar, né, a escolaridade, a idade e o sexo, colocar os valores, e eu só não entendi muito bem o que seria esse Z e esse T, eu quero procurar depois também, com mais calma na tese, se fala alguma coisa, mas dá uma classificação ser inferior ao, acredito, ao que é esperado, né, para essa escolaridade, para essa idade, e se for jogando aqui também, ele muda, né, se é uma classificação média ou superior. Então, isso ele mesmo cita na tese e está aqui na página desse grupo de estudos em transtornos do movimento. Vou falar um pouquinho, né, dessa avaliação cognitiva. Daí achei interessante, assim, a aplicabilidade dela e também por se aproximar mais, assim, do que realmente fica comprometido na doença de Parkinson, né, pensando ali no cognitivo mesmo. Então, acho que fica mais sensível, assim, em relação ao uso do outro instrumento. Acho que vai dar E como é algo que a gente vai treinar muito, né, com eles, né, muito essa parte da atenção, muito essa parte da memória, a gente queria algo que, quem sabe, traga um benefício para isso também, não só para a parte motora, mas para as alterações não motoras também, né. Legal, achei bem completa. E a Kátia, depois ela vai nos passar. Eu posso compartilhar com todos vocês. Eu fiquei pensando como é que eu ia me sair disso aí. Só isso que eu fiquei pensando. Não, mas é legal porque depois de 10 sessões, assim, que exigem bastante do paciente, quem sabe ele não apresente uma melhora importante, né, nessa área. Sabe que a gente teve um paciente que a gente fez com uma neuropsicóloga aqui da porta da frente, aqui do andar, onde o foco, ele tinha uma heminegligência, tanto motora quanto visual, né? Ele era um contador, então ela fez todos os testes, ela acompanhava ele pré-protocolo, mas era um protocolo de estimulação elétrica transcraniana, né? O nosso foco era na parte motora e também na parte de atenção. E ele teve o pré e pós dele nos testes de memória evocada, de retenção na tarefa, tem vários itens que ela avaliou, todos ficaram melhor também, por trabalhar a questão da heminegligência. Então, eu acho muito legal ter esses dados juntos. Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta para o Rafa, para a Tati a respeito?
Eu quero, só a nível de curiosidade. Tem alguma coisa com tumor cerebral? O uso dessa... Não. Não? Não. Eu tenho um paciente que tem uma hemiplegia por causa de um tumor cerebral. Vou mandar para vocês aí. Ele ressecou, Duda? Hã? Ele chegou a ressecar Ele o tumor? retirou, ele fez cirurgia, mas tem um tecido remanescente ainda, né? Sabe que o que a gente conversa bastante é que o posicionamento do EG, ele é importante ter um tecido naquela parte cortical onde está o eletrodo, né? Se tiver seccionado ou retirado aquela parte, talvez o eletrodo ele perca um pouco da função, né? Ele não vai ter como ter uma atividade cortical ali embaixo. Aí a gente tem que pensar numa touca talvez um pouco diferente. Daí botar um eletrodo sobre a estrutura cortical remanescente. Tá? Daí a gente pode pensar em trabalhar com isso também. Mas trial by trial, né? Tipo, um por vez, assim, pensar no um por vez, daí não é mais caráter de pesquisa, é mais pensando basicamente num case, né? Específico. Sim. Passar o contato. Mas a gente se ajuda sempre. Porque eu trabalhei com ele muitos anos, na verdade, ele recuperou bem o movimento, mas falta o dedo. Tipo, os dedos não, sabe? A gente trancou ali. Melhorou, mas ainda ele, né, se incomoda, ainda tem muita coisa que ele não consegue fazer direito. Então eu fiquei pensando nessa luta, seria legal. Beleza. De pensar. Interessante. Rafael? Ali. Essa luva, ela está sendo disponível comercialmente? Como é que é a questão de valores, questão de acessibilidade? Como é que está nesse... Curiosidade de todo mundo, né? Como é que a luva... A luva é um contrato que a gente tem com a empresa, né? Que foi desenvolvida, essa luva foi desenvolvida pela... acabou. Não acabou. Deu. Voltou. É um contrato, a gente fecha o contrato, né? Tem um valor, né? De referência, essa luva, ela custa R$20.000, né? E ela, na verdade, a gente... Não só a luva, todo o equipamento que acompanha ela, né? A gente paga por uso. Por uso. É um sistema diferente. Que cada vez que se usa, tem um valor de R$39,90. Que é pago para eles. E daí, no final do mês, sempre vem um boleto para você pagar, conforme o que você usa. E depois de um tempo, a coisa muda. Aí tu tem que fechar um valor mensal. Que está em torno de mais de R$500. Eu acho que é isso. Mas para pesquisa, não, né? Isso é interessante. Isso que eu ia falar agora. A gente tem um caráter diferente, tá? Que a gente conversou com eles, por já estar há um tempo com isso, em contato com eles. Eles cederam o material para a pesquisa. Então, assim, eu vou fazer um trial para pesquisa, não vai ter esse valor, porque eles têm interesse do uso do equipamento para outras patologias também. Hoje está mais claro o uso para a hemiplegia, mas quando falamos da ideia do Parkinson, eles também se interessaram bastante. E também aí a disponibilidade deles é ceder o equipamento para a pesquisa. Te respondi? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Ótimo. Não, sabe que a startup deles, assim, a empresa deles é muito legal. Eles ganharam vários prêmios da Singularity, ganharam prêmios nacionais e internacionais de tecnologia, tá? Então, eles já estão trabalhando, é um engenheiro e uma uma TO juntos, sei lá. Fisioterapeuta, engenheiro... Eles já estão trabalhando biomédico. nesse processo há anos. Agora a gente está vendo um processo todo refinado. Tiveram vários modelos de luvas antes, de interface, e agora a gente já está num modelo mais refinado, assim, que precisa refinar um pouco mais. Que ainda precisa refinar mais, mas já esse é o caminho, né? É uma melhoria contínua que tem que ser feita. Ótimo. Muito obrigado.
E depende daí de vocês, né? De grupos de pesquisas, como o de vocês, forte, coesos, para utilizar e, inclusive, melhorar também, né? Apontar as melhorias a serem feitas. Ou criarem também, vocês podem criar também o equipamento. Né? Legal, gente. De onde Mais que é a alguém? startup, Rafa? Nordeste? É do Nordeste. Ah, é brasileira. É brasileira. Brasileira. Ah, que É legal. brasileira. Legal. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que foi super bom, tá, Rafa? Muito legal, Rafa e Tati, muito obrigada. Acho que deu para a gente ter uma noção bem legal. Nós que né? agradecemos Imagina. também. Eu acho por que estar vai ser um início aí de uma parceria bem legal. Acho que a gente tem muita coisa para descobrir ainda. Vai ser um piloto, eu acho, de várias pesquisas aí que dá para a gente dar seguimento aí no futuro. Né? Eu queria agradecer mesmo, assim, a disponibilidade de vocês aí, 8h30 da noite, né? E muito obrigado por vocês estarem participando aí e trazer todas essas informações e conhecimento para nós. Tá? Beleza, a gente agradece e está sempre evoluindo. Muito bem. Então tá, Parabéns gente. por esse grupo maravilhoso aí. Não, valeu. E aí depois a gente tá, eu e a Kátia, a gente está finalizando, tá? A parte do projeto ali, a gente está refinando mais um pouquinho, deixando ele bem redondo, está quase pronto, né, Kátia? E aí depois a gente vai marcar com vocês de novo, tá? Quando tiver tudo fechadinho para vocês verem como é que ficou. Tá? Mas a princípio já está quase pronto. Show. Ah, legal. Então tá, gente. Eu acho que é isso. Obrigada pela presença de todo mundo, tá? E nos vemos daqui 15 dias de novo. Então tá bom. Então tá. Tá? Rafa, tu tá convidado sempre que tu quiser participar das reuniões do grupo, né? Fica bem à vontade. Pode deixar, eu peço o link para Tati. Isso, ou se tu quiser, eu posso te incluir ali no grupo de pesquisa. É mais um grupo que tu vai receber WhatsApp, informações, mas aí tu, né, é muito legal, que fico bem feliz se vocês puderem participar, tá? Tranquilo. Então tá bem. Tá. Então tá, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Beijo, boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Eu quero ver as fotos depois, tá, Duda? Tá bom. Vou agora fazer. Vou mandar para vocês. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Ai, Jesus. Não acabaram.